E o que que a gente vai ver? A gente vai ver que não existe saltos. Muitos produtores tentam ter saltos nos negócios. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Muita gente me pergunta qual que é a pastagem ideal, qual que é o sistema ideal para a propriedade, o que que precisa para a gente ter um crescimento da propriedade. E hoje eu quero compartilhar para vocês uma história de uma propriedade. Depois a gente vai ver um gráfico dessa propriedade para avaliar a evolução. E cada evolução a gente vai ter uma tecnologia aplicada na propriedade. E o que que a gente vai ver? A gente vai ver que não existe saltos. Muitos produtores tentam ter saltos nos negócios. Até quando a gente avalia as empresas, se você parar para avaliar as empresas do seu município, se a gente parar para avaliar as grandes empresas, não existe salto. Eles começaram pequeno e foram crescendo. Se a gente for pegar a maior fazenda brasileira hoje, está na quarta geração de produtor de leite, né? Então, assim, a gente precisa ter essa evolução constante. E para a gente ter essa evolução constante, a gente tem que estar disposto a aprender e disposto a ter metas. Se a gente não tem metas, a gente vai ficar andando em círculo e dissipando energia. O que que a gente precisa fazer nas propriedades? É literalmente colocar um tijolinho atrás do outro. Vamos ver esse gráfico que justifica bem essa parte de crescimento da propriedade. Separei essa propriedade para a gente avaliar a evolução de renda anual. Muita gente quer começar aqui, próximo a 1 milhão de faturamento. E todos os projetos que hoje estão chegando aí a médio porte, estão começando a crescer aí, passados 7 dígitos de faturamento, aí acima de R$ 1 milhão, começaram pequenininho. Se a gente for pegar essa propriedade, a gente iniciou o trabalho dela, a renda bruta anual era de R$ 23.400. E a gente foi crescendo. O foco era chegar ali nos 900 mil? Não necessariamente. A primeira meta dessa propriedade era chegar a 400 litros de leite. A gente foi crescendo, crescendo. Hoje a gente tem uma produção em torno de 1.200 litros de leite por dia. Mas o que foi feito para a gente chegar lá? Eu acho que assim, os produtores, quando eles recebem alguma informação, o que que eles precisam entender? Eles precisam entender e avaliar o que eu chamo de história por trás da história. Não é chegar lá, beleza, chegaram, cresceram. Teve uma história para esse crescimento. Teve uma aplicação de tecnologia para esse crescimento. E isso é mais importante. E quando a gente começa a entender essa história por trás da história, a gente vê que não existe adubo milagroso, que não existe pastagem milagrosa, que não existe técnico milagroso. O que que existe? Existe sim princípios. E esses princípios a gente tem que aplicar na nossa vida, assim como a gente tem que aplicar na nossa propriedade, e assim como toda a empresa que cresce, ela aplica esses princípios, e assim a gente começa a ter o desenvolvimento sem milagres, e como vocês podem ver no gráfico, sem saltos. O cara não começou hoje com uma renda de R$ 23 mil por ano e passou para uma renda de 900 mil. Tem todo um aprendizado para que isso aconteça. E se a gente for pegar no início, lá em 2010, a gente estava praticamente o que eu chamo de começando do zero da atividade. O que que dava para a gente fazer nesse primeiro período? Nesse período aqui, a gente começou a propriedade utilizando as tecnologias de produção qual que é o nosso objetivo? Primeiro, produção de matéria seca por hectare. Quanto mais matéria seca a gente conseguir produzir por hectare, ótimo, mais comida a gente vai ter para as vacas. E aí a gente vai aumentar a nossa renda. E naquele período, o que que a gente pode fazer nessa propriedade? A gente pode trabalhar com cana-de-açúcar e pastagem. A gente trabalhou com a pastagem que o produtor já tinha, ele tinha uma área de chloracyrk naquele primeiro momento, e a gente ampliou o canavial. Isso possibilitou a gente sair de 23 mil para praticamente 37 mil reais. Então teve um aumento ali de
10, 13 mil reais. Ah, é pouco? 13 mil reais dividido por 13, então dá um crescimento de mais de 50%. E aí, na sequência, a gente conseguiu ter mais comida, conseguiu aumentar o número de vaca. No terceiro ano de trabalho, a gente já estava com praticamente 70 mil reais de crescimento. A gente foi organizando os processos, bateu a 98 em 2, 3, 4, 5 anos de trabalho. A gente conseguiu aumentar 5 vezes a nossa renda, saindo lá de 23 mil para 100 mil, algo que era muito longe para o início da propriedade. E ao mesmo tempo, era um número muito próximo da meta. A meta era trabalhar ali em torno de 400 litros de leite por dia. E aí, geralmente, o ser humano, quando ele volta para sua zona de conforto, que era um objetivo que ele nunca sonhava que ia chegar, estamos aqui praticamente 100 mil a mais, ele meio que estabiliza, ele para. Nesse período, eu fui mandado embora da propriedade como consultor, e eu tive o convite para voltar para a propriedade aqui no final de 2016. Chegou na propriedade, voltamos a crescer. 2017, 172 mil, 305, 560, 720, 960, e a nossa meta de crescimento agora é bater a 1 milhão e 800 de faturamento de bruto por ano. E por isso tem todo um aprendizado. Então a gente começou, o nosso início foi cana-de-açúcar e Flora Kirk, que era o que ele tinha. Nesse crescimento, teve uma hora que a gente trocou a Flora Kirk por Gigs. Aí a gente estava com toda a área formada com Gigs, já melhorou bastante a produção. Chegou uma hora que a gente trabalhou com irrigação de pastagem. A gente conseguiu abrir mais um pouco de área da propriedade. A gente começou a trabalhar com silagem de milho, porque o objetivo sempre é que o produtor cresça em renda e vai tendo cada vez mais qualidade de vida. Aí a gente estabilizou, chegou ali próximo aos objetivos, ao torno dos 400 litros, uma renda aí de 120 a 125 mil reais, que já era bem superior aos 23 mil reais iniciais. Aí o que é? A propriedade é uma área pequena, a propriedade que em torno de 7 hectares só. É uma propriedade aqui próxima a Francisco Beltrão. E era um produtor que já estava chegando ali a 3 vacas em lactação por hectare. A gente começou a ter problema com barro na propriedade, e era um sonho do produtor. Ele queria um dia construir um compost na propriedade, tinha uma genética muito boa. Nesse momento, a gente já produzia comida de qualidade na propriedade. A gente já tinha uma genética pronta para trabalhar com confinamento. E aí foi uma das opções da propriedade, foi a gente trabalhar com compost bar. Trabalhamos com compost, a produção veio para 305 mil, 560, 720 e nos últimos meses 911 mil. Então mostrando que há um crescimento exponencial na propriedade. E aonde a maioria das propriedades param o trabalho? O trabalho no início. Os primeiros anos são os piores que vocês vão enfrentar. Porque a propriedade, ela não tem um planejamento. Ela não tem um norte para seguir. Você vai... Os primeiros anos a gente consegue interferir muito pouco. Vou dizer, isso aqui é a colheita do que tinha sido planejado lá atrás. Depois que a gente iniciou trabalhando com a área de pastagem correta, a adubação correta, arraçoamento correto, cuidando de custo de produção. Hoje a gente tem um veterinário para cuidar da parte reprodutiva na propriedade. Então, assim, conforme a propriedade foi evoluindo, a gente foi também evoluindo junto com o produtor. O produtor passou para o período de aprendizado, de aprender a ganhar dinheiro. No início aqui, pegar 23 mil reais de renda. Hoje o que a gente paga por mês de ração, às vezes é superior a 23 mil reais. Então tem todo um aprendizado, até psicológico para isso. Crescer. A gente tem a dor do crescimento e o que é importante? A gente respeitar. Cada propriedade, ela vai estar em um nível financeiro, cada propriedade ela vai estar preparada para um nível tecnológico, e nós técnicos vamos ter que aprender a passar para o produtor qual que é o
próximo passo e qual que é o caminho que a propriedade vai percorrer. Então, hoje, quando se fala que o leite não gera renda, o leite não dá dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro com leite. E esse é um exemplo de produtor que a gente já conseguiu aumentar a área dele, está comprando terra, e não é o acaso, né? Então, assim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, nessa propriedade, a gente trabalhou com a tecnologia da cana-de-açúcar, trabalhou com a pastagem, foi substituído a pastagem, foi trabalhado com irrigação, foi trabalhado com silagem. Chegou a hora que nessa propriedade estava propícia para trabalhar com confinamento, a gente confinou as vacas e mostrando o que é possível a gente fazer ao longo do prazo nas propriedades. A gente tem um trabalho que a gente está agora fazendo, tem a parte de consultoria online, tem a parte das mentorias. Para quem quiser conhecer mais nosso trabalho, pode entrar em contato que a gente pode estar auxiliando no planejamento da sua propriedade para que você possa também ter um crescimento semelhante a esse ou melhor. Um forte abraço e até a próxima.